Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 119, Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. E também Êxodo capítulo 3, versículo de 2 a 5. Êxodo 3, de 2 a 5. Salmo 119, versículo 105. Que diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora vá até Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, Êxodo 3. Versículo 2 e 5. Desculpe. E apareceu a ele o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá, a ver o que acontecia, bradou Deus para ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, ou as tuas sandálias de teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Diga: Deus seja louvado. Vocês sabem que dia é hoje? Você que está assistindo sabe que dia é hoje? Hoje é o segundo domingo de dezembro. É o dia que se comemora o dia da Bíblia. E eu gostaria de falar um pouco desse paralelo da Bíblia com a experiência de Moisés. Porque sempre que a gente prega sobre o dia da Bíblia, a gente fala da Bíblia, da história da Bíblia, como ela foi formada, e é importante falar disso. Mas eu queria fazer um paralelo espiritual sobre a experiência de Moisés. Observem vocês que lá atrás, no Gênesis, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus falava com Adão. Toda viração de dia, ele vinha ter com Adão. Então Adão tinha uma comunicação com o Senhor. Não sabemos como era essa manifestação de Deus, porque Deus não é homem, mas de alguma forma ele se manifestava. E as manifestações visíveis de Deus são chamadas de teofanias, porque teos em grego quer dizer Deus. Então, teofania era manifestação visível, corpórea de alguma forma. A sarça é uma teofania. E aí, ele vinha toda a viração de dia ter com Adão, mas Adão não registrou nada. Deus falou com Noé: construa a arca, porque eu vou mandar um dilúvio, vai cair água sobre a terra, vai inundar a terra, eu vou salvar você e sua família. Mas Noé não escreveu nada. Deus falou com Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Mas Abraão também não escreveu nada. Deus falou com Isaac, falou com Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, falou com José, mas eles não escreveram nada. 430 anos depois que José trouxe a sua família para o Egito, eles agora escravizados, desesperançados,
muitos deles, feridos na alma pela opressão da escravidão no Egito, humilhados, espoliados, emocionalmente destruídos, fisicamente arrebentados. Muitos deles continuaram crendo na promessa de que o Senhor tinha dito, através de José, que levantaria dentre eles um libertador. E numa época improvável, uma época que não se podia esperar que isso acontecesse, numa época em que viver como homem, macho, no caso, era quase impossível entre os judeus, pois havia um decreto de que o menino que nascesse tinha que ser morto. Moisés nasce. Porque o teu Deus, que também é o meu Deus, é o Deus dos impossíveis. É o Deus que gosta das coisas difíceis e gosta de ver pessoas experimentando, praticando e exercitando fé no momento mais improvável daquilo acontecer. Decreto de morte para meninos. Moisés nasce. Deus ilumina a mente da sua mãe, betuma um cesto, impermeabiliza com betume, forra com palha, bota um tecido e põe Moisés dentro. As águas do rio Nilo, que é o maior rio do mundo, é maior até do que o Amazonas. As águas do rio Nilo são traiçoeiras. Em alguns lugares tem crocodilo do Nilo, um crocodilo gigante, que é responsável por mais de 1000 mortes por ano, e que existe desde a antiguidade. Nesse lugar improvável, de perigo, Deus orienta Joquebede, a mãe de Moisés, a colocar Moisés num cesto. As águas arrastam Moisés e o levam para a beira do rio, exatamente onde a filha do faraó, que não tinha filhos, estava tomando banho. Ela não tinha filhos, se apaixona por aquela criança, e na sua compreensão egípcia, ela entende que os deuses do Egito haviam mandado através das águas um filho para ela, porque ela tinha orado e pedido um filho. E aí a gente vê uma lição que às vezes Deus usa pessoas que não são do nosso meio, pessoas que não têm o nosso temor, pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm a nossa fé, para serem instrumentos de bênção em nossa vida. Não recuse a bênção que o Senhor manda por causa da pessoa que Ele escolheu para trazer a bênção. A bênção Deus manda através de quem Ele quer. Quando Ele quis tirar o povo do cativeiro da Babilônia, Ele usou Ciro, um imperador que não temia o Senhor. E chega a chamar através do profeta Isaías, o meu filho Ciro. Mas voltando a Moisés, ele é criado, diz a Bíblia, como filho da filha de Faraó. Ou seja, ele é criado como um príncipe. Ele é o príncipe do Egito. Mas o tio dele estava crescendo ali com ele, Ramsés, irmão da mãe dele, da mãe adotiva dele. E a Bíblia diz que por 40 anos ele cresceu com a identidade de egípcio. Então, certamente, Moisés adorava os deuses do Egito. Adorava Horus, adorava Osíris, adorava Ra, adorava Sete, adorava todos os deuses do Egito. O próprio nome dele é um nome em hebraico, depois transformado em hebraico, mas a origem do nome dele em egípcio é aquele que foi tirado das águas. E ele cresce pensando que é egípcio. Assim como tem muita gente aí fora praticando todo tipo de iniquidade e não sabe que Deus já traçou um plano maravilhoso para as suas vidas. Por isso eu rogo em nome de Jesus a você que está aqui hoje, a você que está assistindo ou vai assistir depois, não condene as pessoas pelo que elas são, não condene a pessoa pelo que ela faz, mas ore para que Deus a transforme em um filho do reino do seu amor. Moisés então descobre que ele é judeu. E quando ele descobre que é judeu, o nome na época ainda não era nem judeu, o nome era hebreu. Esse nome judeu vai ser usado depois do cativeiro da Babilônia. Era hebreu, o povo de Hebrom, o descendente de Abraão. Então, quando ele descobre que ele é hebreu, ele se afeiçoa ao seu povo, ele visita o seu povo, ele vê o sofrimento e a dor do seu povo. Ele tinha um coração nobre, porque tem pessoas que têm nobreza
aparente, pelo dinheiro que tem, pela instrução que tem, pela aparência que tem, mas não tem nobreza na alma. Mas Moisés tinha. Ele se identificou com a dor daquele povo, que era o seu povo. E tomando as dores de um judeu que estava sendo oprimido, certamente espancado, ele vai defendê-lo, luta com o egípcio e o mata. E pela lei egípcia, ele seria morto. Ele foge para não morrer. Porque às vezes, uma retirada estratégica, uma pausa em alguma coisa, é trabalhar de Deus na sua vida. Tem alguma coisa que você já fez e que você de repente não conseguiu mais fazer, um sonho que você achava que ia conquistar e de repente as portas se fecharam. Não se abata, é um momento, é transição, é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida, tão somente confia, descansa e espera no Senhor da tua salvação. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Foi assim com José, 17 anos, escravo, depois prisioneiro. Foi assim com Moisés, 40 anos na casa de Faraó, recebeu educação de primeira qualidade, foi instruído como príncipe, conhecia filosofia, economia, tática de guerra, a arte militar, conhecia história, conhecia religião, conhecia o ocultismo do Egito, porque era obrigatório que o príncipe conhecesse tudo isso. Mas Deus estava fazendo tudo isso com um propósito. Ele aprendeu como administrar uma nação, embora ele não fosse herdeiro do trono, mas ele estudava ali junto com o seu tio. Deus estava preparando ele para governar um povo. Ele não sabia disso. Talvez o momento que você está passando, e que você acha que é um momento difícil, e que Deus não está olhando para você, Deus está justamente agora trabalhando em sua vida de um modo invisível, inexplicável, incompreensível, e preparando você para algo maior do que você pode imaginar. Moisés passa 40 anos como filho da filha de Faraó, usando um termo do Nordeste, no bem bom, comendo do bom e do melhor, no luxo, na pompa, pá, vai para o deserto. Primeira experiência que ele tem, umas moças que estão tirando água de um poço, uns valentões querendo bater nelas, ele toma a defesa delas, luta e prevalece, ganha a simpatia delas, e elas eram filhas de quem? De Jetro, sacerdote de Midian. E o que é que ele fazia? Criava ovelhas e bodes. Aquele homem que era príncipe, que tinha escravos para servi-lo, vai agora ser cuidador de ovelha e de bode no deserto, no sol escaldante, vestindo roupas rústicas, virou um pé rapado da noite para o dia. Não se assuste com o seu momento, Deus está trabalhando a sua vida. Moisés passa quanto tempo na casa do faraó? 40 anos. E quanto tempo ele passa no deserto? 40 anos. Um ano no deserto para cada ano que ele passou na casa do faraó, se desintoxicando de toda aquela iniquidade, de toda aquela idolatria, da feitiçaria, da religião ocultista do Egito que ainda estava dentro dele. E o sacerdote de Midian, que era descendente também de Abraão, acaba sendo um instrumento de Deus na vida dele. Ele se casa com uma das filhas desse homem, a Zípora, que em algumas traduções é Séfora, e ele vem, depois de 40 anos, atrás de uma ovelha fujona, e ele vê um pé de jurema. Um pé de jurema. Ou vocês não sabiam que a sarça é prima vegetal da jurema? Porque nós somos primos carnais. A jurema e a sarça são acácias, são formas de acácias. É uma planta, olha só, é um arbusto de estatura mediana, madeira típica dessas que a gente conhece aqui da nossa jurema, e cheia de espinhos. Era uma planta que não atraía a atenção de ninguém, ela era insignificante. Como talvez você e eu sejamos insignificantes. Nós somos os improváveis aos olhos do mundo, mas somos o resultado do agir de Deus. E aí aquela planta que está lá, que não é a planta mais nobre,
É uma planta qualquer do deserto, insignificante, está pegando fogo. Moisés olha para aquilo e diz, eu tenho que chegar mais perto. Eu tenho que ver o que é isso. Eu me lembrei de meu neto. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com meu neto, que ele deita sobre mim, aí ele me aperta para eu não escapar. Aí eu digo, eu vou escapar. Ele diz, você está preso, vovô. Aí eu digo assim, se você se mexer para um lado ou para o outro, eu escapo. Aí eu invento alguma coisa. O que é aquilo ali, Nilson? Ele olha e eu escapo. Aí ele, essa semana, virou para mim e disse assim, poxa, vovô, por que é que eu sou tão curioso? O senhor ganha todas as vezes. Eu sou curioso demais. Ele dizendo para mim, porque toda vez ele olha, Nilson, você acaba de rir. Moisés era curioso. Ele queria experimentar de perto o que era aquilo. Você não tem que ter medo, não, das coisas. Você tem que se mover na direção do Espírito Santo. E aquilo que Deus te guiar, deixa o medo de lado e vai em frente. E Moisés se aproxima. Mas quando ele se aproxima, ele ouve uma voz. Moisés! Moisés! Sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Tire as sandálias, pois a terra em que você pisa é santa. O que é tirar a sandália? Tirar a sandália pode ser um ato de rendição total, de consagração, de respeito a um lugar sagrado. Aquele lugar é sagrado. Eu não posso entrar de sandália, eu tenho que entrar descalço. O chão pode simbolizar muitas coisas. Pode simbolizar até mesmo o seu lar, a sua família, a sua própria vida. Esses dias eu falei sobre o altar vivo que nós somos diante de Deus, baseado no que diz Romanos 12, de 1 a 2. Um colega disse, você não deveria dizer isso porque nós não somos altares. Altar é lugar de consagração. O Espírito Santo mora em mim. E o apóstolo Paulo diz que é para eu consagrar o meu corpo como sacrifício vivo. Então eu sou um altar vivo para o Deus vivo. Eu sou um lugar de sacrifício, porque altar é lugar de sacrifício. E Ele manda sacrificar a mim mesmo, aos meus desejos, a minha vontade, as minhas inclinações, as minhas vaidades, as minhas prioridades, para que tudo esteja abaixo da vontade de Cristo, que deve vir em primeiro lugar. Aí Moisés se aproxima, tira a sandália, e esse ato de tirar a sandália também podia ser despojamento, podia ser entrega de propriedade. Se eu não me engano é Ruth, capítulo 4, quando Boaz faz o resgate de Ruth, que ele recebe as sandálias. A sandália significa que estava desistindo de Ruth, para entregá-la a Boaz. E sabe como é que se fazia naquele tempo? Além do camarada, o irmão mais velho morreu. Por exemplo, Edivaldo fosse solteiro e eu morri. Edivaldo, pela lei do levirato, ele tinha que casar com Nilza. O irmão podia ser o mais novinho, não importa, ele tinha que casar com a viúva para gerar filhos. Agora o melhor de tudo é que o filho ia ter o meu nome. Ia constar como meu herdeiro e não dele. E se fosse primo, entrava na jogada também. Mas aí ele não queria casar com a cunhada e tinha um hábito no Oriente, não era só de judeu. No Oriente tinha um hábito que o camarada, além de entregar a sandália, em alguns lugares ele ainda cuspia no rosto da mulher, como um sinal de desprezo, para mostrar que ele estava rejeitando ela, repudiando. Aí ela estava liberada para casar com outro homem. São costumes estranhos para nós do século 21, mas nós temos que entender que estamos falando de milhares de anos atrás, de um povo, como a Bíblia diz, de dura cerviz, de coração duro, e que Deus foi trabalhando esse povo como quem quebra uma pedra, até alcançar o cerne da alma de cada um e transformar pelo poder do seu amor. Moisés tira a sandália e ouve a voz doce do Senhor, porém firme. Moisés, eu te escolhi. Você vai voltar ao Egito. Você vai levar uma mensagem minha ao faraó. Você vai dizer a ele que eu quero que ele libere o meu povo para ir para o deserto me adorar por 3 dias. Porque eu vou libertar o meu povo. Deus sabia que se ele pedisse isso, o faraó não ia dar. E ele ia poder mostrar o seu poder. E o faraó seria humilhado junto com os deuses, os falsos deuses do Egito. E então o povo seria liberto. E assim foi. Moisés vai, se apresenta ao seu povo, é inicialmente rejeitado por alguns, mas aos poucos ganha confiança e credibilidade. E Moisés vai, comanda as 10 pragas e o povo é liberto.
Moisés conduz o povo no deserto, e por causa da incredulidade do povo, de não acreditar que Deus poderia lhe entregar a cidade de Jericó, eles ficam no deserto por 40 anos. 40 anos eles ficam no deserto porque não creram. E a Bíblia diz que quando aquela geração, uma geração em Israel dura 40 anos. Quando aquela geração morre, os que eram pequenininhos, tipo Bento, já estavam adultos. Quando aquela geração morre, aí Deus diz, agora sim, podem entrar e conquistar a terra. Da velha geração, dos que eram adultos, quando saíram do Egito, só 2 pessoas entraram. Um se chamava Josué e o outro se chamava Calebe. Por quê? Porque foram os únicos 2 que confiaram e acreditaram que o poder de Deus era suficiente para entregar os inimigos nas mãos deles. Deus honra a sua fé. Você não tem que ir com a maioria e nem com a minoria. Presta atenção, você não tem que ir com a maioria e nem com a minoria. Você não tem que ir com o politicamente correto, nem com o politicamente incorreto. Você tem que ir àquilo que é a direção do Espírito de Deus na sua vida. E para isso você precisa ter uma vida de oração, uma vida de intimidade. Sem intimidade, o agir de Deus fica limitado na sua vida. Então eu queria tirar uma experiência aqui da sarça para trazer para a nossa vida. Vamos fazer uma ponte em que nós vamos estabelecer um paralelo entre essa experiência da sarça e o poder que a Bíblia tem sobre a nossa vida. E a palavra de Deus escrita, ela começa a surgir com Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Há quem afirme até que foi ele que escreveu o livro de Jó. Mas os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por ele, com exceção do final de Deuteronômio, que ele não ia escrever a própria morte, penso eu. Mas Moisés, na verdade, a Bíblia nem diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele foi para lá, Deus sepultou o seu corpo, mas quando você vê a experiência no Novo Testamento da transfiguração, quem aparece a Jesus é Elias e também Moisés. Então, quem escreveu disse que Moisés morreu. Mentiu? Não mentiu, mas não estava lá para ver. Tem muitas coisas na Bíblia que não é mentira, é a experiência de quem está escrevendo. Por exemplo, quando Saul era atormentado por um espírito maligno, o escritor diz, e um espírito mau, da parte de Deus, atormentava Saul. Hoje nós sabemos que não era um espírito mau da parte de Deus. O autor não estava mentindo, ele estava falando a partir da sua experiência. E é por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a Bíblia é um processo de revelação. Ela já está toda revelada, mas às vezes você lê uma palavra e você não entende tudo, aí você evolui no conhecimento, evolui na intimidade com Deus, evolui na sua relação com a presença de Deus em sua vida, evolui aprendendo, por exemplo, na nossa escola bíblica de ensino, nos cultos, estudando, lendo, e quando você lê o mesmo texto, você entende de uma outra forma, absolutamente diferente, mais espiritual, mais abrangente. E é por isso que nós temos que conhecer cada dia mais ao Senhor, a fim de não sermos enganados pelos ventos de doutrina que por aí estão. E eu enfatizo aqui agora, criando essa ponte, 3 aspectos que têm a ver com a sarça e com a Bíblia. A sarça, ela faz 3 coisas na vida de Moisés, a experiência da sarça. A primeira é que ela ilumina Moisés, ela traz luz, um fogo que não se apaga. A segunda é que ela desafia a santidade na vida de Moisés, quando manda ele tirar as sandálias. Esse lugar é santo, porque a presença de Deus estava ali. Então não é o lugar que faz você santo, é a presença de Deus que torna você santo. Você pode trabalhar no lugar mais imundo do mundo. Eu lembro de um tempo atrás, que uma irmã pediu oração. Ela fazia trabalho de camareira, trocar forro de cama, essas coisas, e ela é lá de Feira de Santana, e ela dizendo, orem por mim, porque eu trabalho num lugar nojento, um lugar que eu faço de tudo para sair e não consigo achar um emprego melhor. Ela trabalhava num motel, e ela tinha que entrar lá, trocar forro de cama e tudo, e ela via coisas que deixavam ela enojada.
Às vezes a gente está nós estamos em lugares que não gostaríamos de estar. Trabalhando com coisas que não gostaríamos de trabalhar. Na companhia de pessoas que são indesejáveis para nós. Mas a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor é: por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Se você é servo do Deus Altíssimo, e você é crente, fiel a Deus, não importa onde você esteja, Deus vai te usar para o louvor da glória dEle. Não baixe a guarda, não se reduza ao tamanho das pessoas que querem praticar a iniquidade. Mantenha sua compostura e sua postura, sua posição. Tome posição de filho de Deus, ainda que riam da sua cara, ainda que zombem, chamem de fanático, façam relia com o seu nome, não se importe. Mais importa agradar a Deus do que a homens. José trabalhou na casa de Potifar, um adorador dos deuses do Egito, mas não há um registro que ele tenha adorado um deus do Egito. Muitas vezes você não entende aquela passagem que diz que Daniel, junto com seus amigos, recusou os manjares do rei da Babilônia. Aquela passagem não revela claramente, mas os manjares que eram oferecidos, as comidas que eram comidas oferecidas primeiro aos deuses. As carnes eram carne de sacrifícios aos deuses. Ele não queria comer comida sacrificada aos deuses pagãos da Babilônia. Ele preferiu comer frutas e legumes. Durante um mês, e quando eles se apresentam diante do poderoso imperador, quem é que estava com a melhor aparência? Daniel e os seus amigos. Hoje nós sabemos que as toxinas da carne não fazem bem para a pele. Mas eles não sabiam. Quem iluminou ele? Quando ele prefere ir para a cova dos leões do que se curvar e adorar uma estátua, ele estava fazendo o que Deus mandou. Quando os amigos dele preferem orar ao Deus de Israel do que orar ao imperador, e são jogados na fornalha de fogo, preferem morrer queimados do que rejeitar o seu Deus, há uma mensagem clara para mim e para você. Sua vida sem Deus não é nada. Estar vivo, agradando o mundo, é desonra ao seu Deus. Mas estar vivo, mesmo passando vergonha, constrangimento, desprezo e abandono, porém mantendo a fidelidade ao Senhor, é motivo de honra e isso é agradável ao Senhor. É difícil para nós entendermos isso numa dimensão humana. O camarada prefere morrer? Sim. Muitos cristãos foram levados para o Coliseu, eram jogados aos animais, mortos por gladiadores, outros eram queimados vivos, outros morreram no fio da espada dos soldados, mas não negaram o seu Deus. E Moisés, ele viveu essa experiência que abriu o caminho para que a palavra fosse revelada a ele, porque Deus trouxe luz sobre a vida dele. A Bíblia, ela é, portanto, como um fogo. Diga, a Bíblia é como um fogo que ilumina o nosso caminho. Está lá a sarça pegando fogo, algo inexplicável e incompreensível aos olhos humanos. A manifestação da palavra de Deus em nossa vida, ela traz uma luz, ela traz um entendimento que a gente não sabe explicar. Mas Deus sabe. Deus sabe. E no tempo certo, Deus nos faz entender as coisas exatamente como elas são. Então, somente ande na presença de Deus, em santidade e em fidelidade. Moisés, ao se aproximar da sarça, ele não tinha compreensão do que estava acontecendo. Ele não sabia porque aquele fenômeno estava ocorrendo diante dos seus olhos. Era algo intrigante e ao mesmo tempo atraente. A luz do fogo chamou a sua atenção. Mas observe duas coisas importantes. Primeiro, o fogo revela. Por que ele revela? Porque ele ilumina. Está tudo escuro. Faltou luz. Choveu, faltou luz. Juazeiro está assim. Aí você acende uma vela. Na hora que você acende a vela, o ambiente é iluminado. E tudo vem revelado. Mas quando estão trevas, tudo escuro, lá fora não tem lua, não tem, está um céu nublado, tudo escuro.
Não tem luz em casa. Você sai o quê? Apalpando. O homem sem Deus, o homem que não tem a revelação da palavra de Deus na sua vida, é como um cego apalpando. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe o que é que tem pela frente, porque ele está cego. Experimente andar dentro da sua casa, onde você mora. Talvez você more nessa casa a vida toda, ou more há muitos anos. Experimente fechar os olhos e sair andando pela casa. Dê uma rodada assim, ó, e depois saia andando. Se eu fizer isso aqui, eu vou cair lá embaixo. Porque por mais que você ache que conhece a sua casa, você em algum momento vai se esbarrar em alguma coisa. Os tropeços deste mundo estão sendo colocados por Satanás no caminho dos homens. E o que revela os perigos e revela o caminho por onde devemos andar é a palavra de Deus. Por isso eu li o Salmo 105, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Ela me ilumina, ela revela o caminho por onde eu devo andar, para que eu não tropece e não venha me ferir, para que eu não caia no buraco, para que eu não caia no precipício e morra espiritualmente. A Bíblia, portanto, é o fogo que revela. Vivemos num mundo de caos, de confusão, de opiniões controversas. Essa semana o debate que houve foi porque uma deputada transexual, ela entrou numa briga aí, diz que é deputado, e a discussão é onde fica o papel das mulheres. E aí uma feminista que não é crente, entrou na briga e disse que as mulheres que se declaram, os homens que se declaram mulheres trans, estão ocupando o espaço que seria das mulheres biológicas. Que agora tem essa diferença, né? Mulher biológica, mulher não biológica. E aí começam a criar leis para nos oprimir e nos obrigar a aceitar algo que vai contra a natureza. E quando uma frase como essa que eu digo aqui é cortada, é capaz até de sofrer processo. Não é verdade, doutor Wagner? A gente tem que ter respeito pelas pessoas, pelas escolhas individuais que elas fazem. Mas nós não podemos, em nome do respeito, ir contra a palavra de Deus. Temos que ser pessoas educadas, tolerantes, respeitosas. Mas escute-me o que eu vou lhe dizer. O artigo 5º da nossa Constituição, ele diz que é livre o direito de crença. Você tem o direito de crer no que você quiser. Você que está me assistindo, você tem o direito até de não crer em nada. Mas assim como você tem o direito de ter a sua crença e eu tenho que lhe respeitar, a recíproca é verdadeira. Você também tem que respeitar a minha crença. Aí argumentam, não é, doutora? Que o Estado é laico. O Estado não é religioso. O Estado é laico. Ele não tem religião oficial. Graças a Deus por isso. Mas o povo não é laico. O povo tem crença. O povo tem fé. 96% do nosso povo tem algum tipo de fé, algum tipo de crença. A maioria, somando católicos e evangélicos e ortodoxos, se declaram seguidores de Cristo. Creem em Jesus Cristo, creem na existência dele. Então, se a maioria da população crê, por que que a maioria vai ter que se curvar à opressão e imposição da minoria? Por que que quando uma regra é criada, todos têm que se curvar a ela, sem contestar? Você tem que obedecer aquilo que é lei. Mas você não pode deixar de cumprir aquilo que a lei maior, que é a lei da palavra de Deus, estabeleceu. Hoje eu recebi uma mensagem de um livro que voltou a bombar. Esse livro tinha desaparecido e agora voltou a bombar. É de uma autora norte-americana. Esse livro foi escrito lá para os anos 60, 70, onde ela defende que as crianças têm o direito de ter um relacionamento. E esse livro foi publicado, foi vendido, foi estudado na universidade, e agora estão trazendo esse livro de volta. Já tem um movimento no mundo todo para legalizar a pé, vocês sabem do que é a palavra? P-E-D-O, entendeu? Para legalizar. Misericórdia mesmo. Já tem gente na Europa casando com animal. O cidadão casou com uma ovelhinha que ele cria, casou com a ovelha. Vocês estão dando risada? Isso é o desprezo pelo que é sagrado, o casamento.
Existem vários modelos de família agora sendo formados. Daqui a pouco, você vai ver uma foto do cara, eu e minha família, está o cachorro, o porco, a galinha, a vaca. O camarada entrou na justiça para adquirir o direito de casar com as duas mulheres, que ele já vive com elas, ele quer casar com as duas. E essas imoralidades estão sendo legitimadas por crentes, como eu e você. Eu não estou aqui fazendo campanha para A, B ou C, não. Mas quando você for dar o seu voto a alguém, descubra quais são as ideologias que ele defende. Porque você, quando vota, porque ele fez um favor, porque eu devo um favor, você deve um favor, mas você deve a vida eterna àquele que deu a vida por você. A sua aliança com ele é muito maior. E está cheio de leis sendo criadas, leis sendo propostas, ridículas. Porque a palavra de Deus está sendo negligenciada. Porque Moisés teve a experiência da sarça e foi desafiado a ser santo. E você é desafiado a ser santo. E santo quer dizer separado. Você é chamado para ser separado desse mundo e consagrado. Santo é consagrado. Consagrado a Deus, dedicado a Deus, voltado para Deus, propriedade de Deus. A Bíblia diz, 1 de Pedro 2,9, que nós somos povo santo, nação santa, povo adquirido, propriedade particular de Deus. Pode mandar carimbar na tua testa. Propriedade particular do Senhor Jesus. Só tem uma coisa que pode permitir o inimigo agir. É se você der lugar. Por isso a Bíblia diz, não des lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 1, 13 a 16, sede santos como ele é santo. E Moisés tem essa revelação. E a Bíblia, que começou a ser escrita por Moisés, depois foi escrita por outros como Josué, ela tem a revelação de Deus para nos iluminar, para trazer luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho. E quando Jesus se manifesta ao mundo, dentre as coisas que ele usa para definir quem ele é e qual é a sua missão, ele diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que andar comigo jamais andará em trevas. E ele é o quê? Ele é a palavra que se fez carne. Ele é a luz do mundo. Mas além da experiência da sarça, ser uma experiência que tem um paralelo com a importância da Bíblia, nos mostrando que nos ilumina, a experiência da sarça também nos leva a uma outra perspectiva. É a luz que desafia a obediência. A obediência pela santificação total ao Senhor. A santificação, diga comigo, a santificação leva à obediência. Não é a obediência que leva à santificação. Você obedece porque você decide ser santo. E santo é consagrado. Você se consagra ao Senhor. Você se dedica ao Senhor. Eu estava assistindo há um tempo atrás, eu parei de assistir porque já tinha muitas ideias dele que estavam entrando na minha cabeça, eu disse, eu vou parar. Uma série turca sobre a expansão do islamismo no mundo. E como eu gosto de história, assisti a série. Mas a série é muito longa, é longa demais, é grande demais. Cada temporada são mais de 40 capítulos, é muito grande. Mas eu conheci muito da história do islamismo através dela. E eles criaram na série um personagem fictício. Eles pegaram um homem que existiu, mas que este homem não existiu naquela época, ele existiu em uma outra época. E esse homem, do nada, ele aparece. Nos momentos mais cruciais, ele aparece. E ele começa a conversar com as pessoas e passa ensinamentos do islamismo. E eu achei interessante um capítulo que eu assisti, em que o camarada está lá nervoso e tudo, e ele fala sobre a paciência. E parecia que era Jesus falando. E o islamismo, para quem não sabe, ele bebeu na fonte do cristianismo, ele bebeu na fonte do judaísmo, ele misturou conceitos judaicos com cristãos e de outras religiões, e aí Maomé produziu o Corão. Eles negam, mas você vai encontrar muito. Jesus é chamado de Isa, e ele é considerado um profeta iluminado por Deus, mas ele não é o salvador do mundo para o muçulmano. Ele só é especial. Em alguns lugares do Brasil, eles estão usando esse discurso para ganhar cristãos, principalmente pentecostais, para a religião islâmica. Aqui na região de Belo Jardim mesmo, já tem até reuniões periódicas de islâmicos. Logo, logo eles estão chegando em nossa região. Estão se espalhando pelo mundo, com missionários enviados a todos os lugares. E muitos conceitos que eles ensinam são parecidos com o nosso, mas parecido não é igual, querido.
Meu irmão é parecido comigo. Tem muita coisa do meu irmão que dá para ver que ele é meu irmão. Mas meu irmão é Edivaldo e eu sou Teobaldo. Deco tem um irmão, que é casado com a ex-secretária, que tem muita coisa dele. Como é o nome dele? Marcos. Arthur, tem muita coisa que parece com o Deco. Quem não conhece, se vê na rua e diz, eu conheço esse rapaz, ele parece com alguém. É a cara de Deco, parece muito com o Deco. Nilza tem irmãs que parecem com ela. Mas parecer não é ser igual. E quando você tem uma vida de consagração a Deus e santificação, você é levado à obediência. O que é que a obediência produz em você? A obediência produz em você o foco de procurar conhecer a vontade daquele a quem você decidiu ser obediente para cumprir o querer dele. Portanto, a santificação produz em nós o senso de prontidão em obedecer. Quando Moisés é confrontado com a santidade revelada, a revelação, imediatamente desperta nele a santificação, porque ele está agora em lugar santo, ele conhece a cultura de tirar a sandália, ele entrou e ele agora pertence ao Senhor, aquele lugar santo, aquela chama que não se apaga, aquela experiência toda, até porque o fogo na antiguidade era tido como símbolo do sagrado, do purificador, e ele que se sentia um homem culpado porque tinha matado o outro, ele agora está naquele desafio ali, diante do sagrado, dos deuses dos seus pais, falando com ele audivelmente, e ele é desafiado à obediência. Ele diz, vai para o Egito. Ele ainda tenta até titubear. Mas por que eu, Senhor? Eu sou um nada. Ele não diz literalmente, eu sou um nada, mas no contexto é isso que ele está dizendo. Eu sou pequeno demais, eu sou insignificante. Como talvez eu e você às vezes achemos que somos insignificantes para Deus. Insignificantes no mundo. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e as que não são para confundir as que são. Posso ouvir um amém? Estavam me ouvindo atentamente antes? Aí, Moisés é desafiado a esse nível de obediência. E ele diz, mas eu sou gago. Ele não está escrito lá gago, ele diz pesado de língua. Ele balbuciava as palavras com dificuldade. Aquele Moisés forte, pujante, que tinha lá no Egito, se tornou um homem fragilizado, inseguro, emocionalmente se sentindo inferior, como talvez muitos de vocês que estão assistindo ou aqui agora se sintam, incapazes, produzem até autossabotagem, trabalham contra si próprios. Mas o Deus que você serve, Ele diz que é Ele quem opera em você e faz o extraordinário acontecer. Você só tem que crer e se deixar usar. Amém? Aí, ele diz, mas quem eu vou dizer que me enviou? E ele diz, diga que eu sou, te enviou. Porque eu sou o que sou, e serei o que serei. Mais adiante você vai ver depois o escritor bíblico botar nos Salmos, Olã, Olã. Quer dizer, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A mesma expressão que é usada para Jeová, lá no Antigo Testamento, é usada para Jesus no Novo Testamento. Ou seja, ele está equiparando que Deus é um só, que se manifestou de múltiplas formas. Moisés aceita esse desafio de entender a presença como atestador, confirmador da manifestação de Deus em sua vida. Irmãos, a experiência da presença é a experiência de quem decide ter comunhão com Deus. Eu falei semana passada que sem vida devocional, sem vida particular de oração, nenhum crente se sustenta. Ele se torna apenas um religioso. E é por isso que muita gente vem na igreja uma vez no mês e olhe lá. Porque não sente falta da comunhão, não sente falta de estar junto com os irmãos adorando o Senhor. Aí fica botando desculpas as mais variadas possíveis. Mas quando a gente era do mundo, a gente ia para as festas, a gente não tinha hora de chegar. A gente saía com os amigos para curtir, para ir no cinema, depois fazer um lanche, não tinha hora para chegar. A gente ia num parque de diversões, num circo, não tinha hora para chegar. Quem andava em carnaval e gostava, não tinha hora para chegar. A gente fazia qualquer sacrifício pelas coisas que nos traziam algum prazer.
E existe prazer maior para o crente verdadeiramente salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, do que estar na presença do Senhor? A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu tenho uma metáfora que eu uso há muitos anos, que é a metáfora do tição. Você acende uma fogueira, você bota a lenha. Se você tirar um tição e jogar para fora, ele vai se esfriando. Ele continua tição, pode até continuar aceso, mas ele perde força. Deus quer você junto, em comunhão, em koinonia, união, comunhão, para você se fortalecer. Porque o fraco fortalece o que está mais forte. E se os dois estão fracos e um apoia o outro, os dois se fortalecem. Porque juntos nós somos mais fortes na presença do Senhor. Então a presença tem a ver com a intimidade. A presença tem a ver com a busca do Senhor. A presença tem a ver com a entrega, com a santificação e com a purificação. A Bíblia traz a presença de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia fala sobre Deus e como Ele agiu na vida dos homens daquele tempo. Ela revela o nosso pecado e ela nos faz sentir vergonha dEle. Ela nos faz sentir nojo dEle. Ela nos leva a confessar. E aí, quando confessamos os nossos pecados, nós somos purificados pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu posso ouvir um amém? Mas tem pessoas que já se acostumaram com o pecado. E por isso eles fogem da presença. O pecado revela no homem o seu pior. Mas a graça traz para o homem o seu melhor. E o melhor para a vida do homem é Jesus Cristo em nós. E quando você se acostuma com o pecado, estabelece-se um estado de iniquidade. Iniquidade é acostumar com o pecado. Grave isso. Iniquidade é acostumar com o pecado. É normalizar o pecado. O diabo todo dia está bombardeando você, na televisão, na internet, e de múltiplas formas você está sendo levado a achar que algumas coisas são normais. É assim mesmo, o mundo é assim mesmo, o mundo vai de mal a pior. Não, você não tem que se conformar com este mundo. A Bíblia diz isso, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, porque está todo mundo fazendo isso, porque é o costume de hoje, é o normal, a gente anda nos lugares, a gente vê isso, a gente vê aquilo. Não se conforme com o pecado. Resista ao pecado, porque toda manifestação de pecado é uma manifestação de Satanás, é uma manifestação do diabo, na vida de alguém ou contra a sua própria vida. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu posso resistir? Satanás tentou Jesus no deserto durante 40 dias, olha o 40 de novo. E durante 40 dias Jesus resistiu ao diabo. Qual foi a arma que Jesus usou? Eu não ouvi. Mais alto. A palavra de Deus. Tudo que o diabo fazia, Jesus está escrito, está escrito. Então a palavra de Deus é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Quando eu tomo a palavra de Deus como arma de combate e arma de defesa, eu ataco o meu adversário e eu me defendo dos ataques dele. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia descreve a si mesma como a espada do Espírito, instrumento de luta e também de defesa. Deus quer que você seja protegido das maldades deste mundo. E para ser protegido das maldades deste mundo, você precisa ter uma mente limpa, uma mente pura, uma mente ungida. Uma mente ungida. Cristo quer dizer ungido. E quem tem uma mente ungida, tem a mente de Cristo. E a mente da gente só é ungida quando ela é regida, controlada, formatada, dominada, governada pelo Espírito Santo. Então deixe que o Espírito Santo conduza a sua mente. Essa coisa de coração é linguagem poética. O coração é só um órgão que bombeia sangue. Coração é linguagem romântica, linguagem poética. Quem controla é a mente. Sempre que ler coração, entenda a mente. É na mente que você pensa, é na mente que você toma decisões. Mas se você deixar que as emoções interfiram, as emoções vão conduzir as suas ações e reações. Ações, já expliquei aqui. Um ato deliberado, você planejou, foi lá e fez. Reação, o modo como você se comporta quando algo te incomoda ou te ameaça. Tanto ação quanto reação tem a ver com mente. Mas se você tem inteligência espiritual, você vai ter também inteligência emocional. Mas se você tem inteligência emocional,
Sem inteligência espiritual, e aqui vai uma palavra de sabedoria que Deus me ensinou há alguns anos e vai valer para todos aqui hoje. Se você tem inteligência emocional, você vai ter controle das emoções. Mas se você tem inteligência emocional e não tem inteligência espiritual, está me ouvindo, você que está em casa, você que está aqui, se você tem inteligência emocional, tem inteligência cognitiva, a capacidade de pensar, controle sobre as suas emoções, mas você não tem inteligência espiritual, que é o controle do Espírito Santo na sua vida, você pode até não se descontrolar, mas você pode ser manipulado. O que nos impede de ser manipulados é a revelação que vem pela palavra de Deus, agindo em nós e nos mostrando o que é certo e o que é errado e o caminho por onde devemos andar. E quem nos traz o entendimento dessa revelação é o Espírito Santo em nós. Pegou o rema? A Bíblia diz, isso é tão sério, que a Bíblia diz que o homem natural, ele acha tudo natural, para ele tudo é normal. E está cheio de crente, desculpa a expressão, naturalista, que tudo para ele é normal. Aí eu vi 2 homens se agarrando ali, é normal. Eu vi 2 mulheres se agarrando ali, normal. Aí eu tenho um vizinho que ele tem 3 mulheres, ele tem 3 esposas, normal, o mundo hoje é assim. Não! Não é normal. Eu não devo combater nem tratar como inimigo, mas eu devo usar uma arma poderosa chamada oração, porque a oração revela, a oração liberta e a oração leva aos caminhos de Deus. E eu esperei um amém depois dessa palavra. Vocês estão com a boca presa, é? Vocês já foram mais crentes? Ou estão tão cansados que não conseguem dar um glória a Deus sem alguém dizer, dê um glória a Deus? Quando uma verdade como essa é dita, você tem que glorificar o Senhor. Você não é escravo desse mundo. Você está de passagem. O mundo vai sim de mal a pior e vai ser assim porque a Bíblia diz. Você não vai poder mudar isso. Isso vai acontecer e é previsto. Mas a Bíblia diz que você tem que perseverar na verdade. Porquanto guardaste a palavra da minha lei, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Deus quer que você guarde a palavra revelada, como fonte de santidade, que gera obediências e gera a manifestação de Deus em sua vida. Mas em último lugar, além dessa ação de santificação e dessa ação de revelação que gera obediência, pureza em Deus, a Bíblia é o fogo que comissiona a nossa vida. Quando Moisés se dispõe a aceitar a ordem de Deus e ir ao Egito, ele sabe que a vida dele está em perigo. Porque ele saiu do Egito fugido, ameaçado de ser condenado à morte. E Deus está mandando ele de volta para o lugar onde ele fugiu. Às vezes Deus põe em nosso caminho pessoas e situações que nos expõem. Sim ou não? Que nos dá medo. Meu Deus, eu vou ter que voltar àquele lugar, o Espírito Santo está me incomodando para eu ir na casa de fulano e de fulana para conversar com eles e liberar o perdão. Pai, tem misericórdia de mim, a maldade que fizeram contra mim, a covardia foi muito grande, eu não posso ir lá não, Senhor, mas o Senhor diz, vá. Ali foi o lugar da sua vergonha, ali foi o lugar da sua queda, mas é lá que eu vou manifestar a minha glória através da sua vida. Ou pior ainda, você está em casa dormindo, a porta, você abre a porta, uma pessoa que te maltratou, que te perseguiu, que te prejudicou, que te roubou, que causou mal, causou sofrimento, angústia, batendo na tua porta e diz assim, a paz do Senhor. Aí você diz assim, cara cínica, agora vem para cá com a paz do Senhor. Eu vim aqui, irmã, ou irmão, porque eu aceitei Jesus e eu vim te pedir perdão pelas coisas que eu te fiz. Aí dentro de você uma vozinha que não é de Deus, é a voz da mágoa, não é a voz de Deus. Ela diz assim, não acredite, isso é treita, o golpe está aí, cai quem quer. Aí você desconfia da sinceridade daquela pessoa. Eu sei de um caso real assim, de uma pessoa que prejudicou a outra grandemente, e um dia foi na porta pedir perdão.
E a pessoa quase foi presa. Eu já contei a história aqui, eu vou contar de novo, que alguns não sabem. Mas não vou dar nome, não vou dizer igreja nem onde, só vou dizer que foi em Petrolina. A moça trabalhava numa firma, e o patrão foi mal com ela, demitiu ela sem justa causa, não pagou os direitos dela, e disse se ela quisesse que fosse para a justiça, que ele gastava o dinheiro dele todo, mas que não dava um tostão a ela. A moça ficou irritada e mandou ela cumprir o aviso prévio. Ela era do caixa. Todo dia ela apanhava um pouquinho. Ela foi no advogado, calculou quanto ela tinha direito, e ela durante um mês tirou proporcionalmente o valor que ela tinha direito. Na cabeça dela, ela não estava roubando, ela estava apanhando o que era dela por direito. Mas não é assim que o direito funciona, né? Não é assim. Ela tinha que ganhar na justiça o direito de receber o que era dela, e não ela mesma pegar. E aí, ela foi se apropriando do que não era dela, e ela se converte. Uns meses depois, no dia do batismo, o pastor perguntou se alguém tinha algo que precisava pedir perdão a alguém. Ela levantou a mão e disse que conversava com o pastor em particular. Isso foi o pastor dela que me contou. E aí, ela foi para um canto e contou a história. O pastor disse, hoje é domingo, a irmã não vai se batizar, fica para a próxima, e eu vou com a irmã lá na loja, e a irmã vai contar tudo e vai devolver o dinheiro do seu patrão. Mas pastor, você pode chamar o pastor de radical se quiser. O pastor foi, chegou lá, se apresentou e disse, lembra dela? Foi minha funcionária e tal. E aí, tudo bem? Tudo bem. Posso conversar com o senhor em particular? Chegou no escritório, contou a história. O homem ficou enfurecido, disse que ia processar ela, que ia botar ela na cadeia. Aí o pastor disse, não, está aqui, ó, o dinheiro que ela pegou do senhor. Eu não sei se o pastor fez uma campanha, ou se ele ajudou, não sei como foi. E também está aqui até uns juros em cima do valor, está aqui. E com muita resistência o homem liberou aquela mulher. Mas a Bíblia conta uma história parecida, sobre um homem chamado Zaqueu, que quando teve um encontro com Jesus, disse, se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais, e ainda darei metade do que tenho aos pobres. O que é que a Bíblia está nos revelando com isso? Que quando um homem, uma mulher, um ser humano, tem um encontro genuíno com Jesus, ele tem a vida transformada em todas as áreas, e ele vai atrás de reparação, de consertar o que ele causou de mal. Essa é uma das maiores demonstrações de transformação na vida de alguém. Moisés volta ao Egito, vai ao faraó, se apresenta como representante de Deus e é rejeitado. Mas então Deus manda as 10 pragas, as 10 pragas vêm e obrigam o faraó a deixar o povo ir. Por quê? Porque aquelas 10 pragas, para quem não sabe, elas feriram o Egito no seu orgulho. Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Ra era o Deus Sol. Ele era o Senhor da luz. Tanto que os egípcios morriam de medo de sair na escuridão, porque Ra não estava lá para proteger eles. E aí o Senhor faz com que venha densas trevas sobre o Egito, a ponto deles até poderem apalpar a neblina, mas eles não enxergavam um palmo além dos olhos. O rio Nilo era considerado sagrado, divino, e Deus fez com que o rio Nilo tivesse as suas águas transformadas em sangue. Tudo que era sagrado no Egito, Deus tocou para mostrar que Ele é superior e que Ele é Deus. É por isso que você não pode desesperar, se você está passando um momento difícil, uma dificuldade, e duvidar do poder de Deus na sua vida. Ah, mas parece que Deus não está olhando para mim. Parece que Deus não se importa comigo. A sua murmuração fecha a porta de bênção, mas a sua liberação de palavra de fé atrai a manifestação do sobrenatural. Eu quero encerrar essa palavra de hoje, no dia da Bíblia, fazendo esse paralelo, desafiando você a ser como Moisés, um homem que não tem medo de ter até as coisas mais ocultas da sua vida revelada pela presença, a presença do Senhor. A luz que revela pela palavra quem você de fato é e que lhe faz sentir-se nu na presença de Deus. Não seja como Adão, que ao ver que estava nu se escondeu, mas seja como alguém que se apresenta diante de Deus como é. Este sou eu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Seja também alguém capaz de decidir tirar as sandálias,
da autossuficiência e dizer: eis-me aqui, Senhor, descalço na tua presença, me rendendo e me entregando a ti como tua propriedade. Faça de mim o que quiseres, use-me como quiseres, esta vida não é mais minha, é tua. Seja como Moisés, pronto a obedecer a comissão, o chamado, a ordem de fazer alguma coisa. A ordem dada a Moisés foi: volta ao Egito para libertar o meu povo. Qual é a ordem que Deus está dando a você? Você tem parentes que moram longe, que não conhecem Jesus, que são idólatras ou envolvidos com feitiçaria, e que você nunca visitou eles para falar do amor de Deus? Então começa a jejuar e a orar para Deus te dar uma oportunidade de fazer uma viagem missionária. Eles podem até não se converter, mas no dia do juízo eles não vão poder dizer: não falaram de Jesus para mim. Porque o Deus que você serve, você só o serve porque alguém falou da palavra de Deus para você. Então que a palavra de Deus habite em mim, habite em ti, habite em nós, com poder e graça todos os dias. E que assim como Moisés foi transformado pela experiência da sarça, eu seja, e você também, transformado a cada dia pela experiência da palavra. Medite na palavra todo dia. A Bíblia diz que bem-aventurado, quer dizer feliz, quer dizer abençoado, é o homem que na palavra de Deus medita, lê e para refletir, de dia e de noite. Quanto tempo você gasta por dia meditando na palavra de Deus? Quantas vezes no dia você lê a palavra de Deus? Tem pessoas que têm tempo para se movimentar, para ganhar dinheiro, tem tempo para se movimentar para ir se divertir, tem tempo para se movimentar para fazer algum curso, mas não tem tempo para estar na casa de Deus ouvindo a palavra. Outros dizem: não, eu estou acompanhando pela internet. Quando a pessoa está doente ou longe, eu até entendo. Mas tem gente que mora perto daqui, e quase não vem ao culto. Assiste pela internet. Nada substitui essa coisa da comunhão. Olha para o lado. Esse é teu irmão, essa é tua irmã, que vai morar no céu com você. E como é gostoso viver em comunhão. Fique de pé, que nós vamos...